Graça e paz abençoados. Sou a pastora Nelma do MGA Valença. Estou aqui com vocês para fazer mais um estudo da Bíblia. O nosso endereço é na Rua Davi Alves dos Santos, 657, Parque Pentanha. É aos domingos às 16 horas. Vem estar conosco, abençoados. Juntos nós somos mais fortes. Hoje nós vamos estudar a Bíblia. Pegue sua Bíblia, papel e caneta e vamos para um estudo. O estudo de hoje, o tema é Há um só Evangelho. Há um só Evangelho. Abençoados, esta é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Este é um ministério sério para pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia. Anote no seu caderninho e acompanhe na Bíblia este estudo. Vem estar conosco, abençoados. Juntos somos mais fortes. O tema de hoje, há um só Evangelho. Vamos ver na Bíblia o que está escrito a esse respeito? Abra suas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 12. Abençoados, se estiver escrito, eu creio. Seja como um povo de Bereia. Ouça e abra a Bíblia para confirmar se estamos falando o que está escrito. Anote aí no seu caderninho, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 12. No versículo 6 está escrito assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Por que Paulo disse isso? Porque era abençoados. Nós ensinamos o que está escrito. Não podemos falar nada além do que está escrito. Não podemos acrescentar nada na Bíblia, nem tirar nada da Bíblia. E o apóstolo Paulo estava dizendo aqui: Maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. No versículo 7, o qual não é outro. Não existe outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Alguns que querem falar diferente do que está escrito. E o apóstolo Paulo alertou. Por que eles estavam passando a falar algo além do que estava escrito, além do que foi ensinado? Um outro evangelho. Aí ele diz aqui no versículo 7, o qual não é outro, mas alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. O que já foi ensinado. No versículo 8 está escrito assim, apóstolo Paulo dizendo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldição. Apóstolo Paulo diz, ainda que eu, ou outros, ou um anjo, venha e anuncie outro evangelho, a não ser o do qual eu tenho vos ensinado, que seja anátema, que seja maldição. Não podemos mudar o que está escrito, abençoados. No versículo 9 está escrito assim, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja maldição. Abençoados, porque apóstolo Paulo estava falando isso. Porque tinha alguns que estavam querendo mudar o que Jesus ensinou
a Paulo no terceiro céu, lá no paraíso. E apóstolo Paulo disse, ainda que eu mesmo, ou outros, ou um anjo, pregue outro evangelho que não tenha sido esse que eu já vos anunciei, que seja anátema. Abençoados, nós não podemos pregar, ensinar o que pensamos, o que achamos, mas sim, o que está escrito revelado pelo Espírito Santo. Porque só Ele conhece as profundezas de Deus. E a palavra não é para o homem natural, é para o homem espiritual. Porque Deus é espírito. E Jesus disse, o meu Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós só vamos compreender a palavra de Deus se for ensinada pelo Espírito Santo, estiver ativada em nós. Não podemos pregar sem a Bíblia, não podemos aprender de homens algum, mas pelo Espírito revelado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o alimento que o nosso espírito precisa. E as verdades que Jesus disse, que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, abençoados, que Ele fez na cruz do Calvário por você. Está escrito, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não vamos viver sem abrir a Bíblia e ver que é o nosso manual, abençoados. Vamos analisar para ver se realmente está escrito o que falam conosco. Vamos pedir a Deus para que venha iluminar nossa mente, para nós entendermos com a mente de Cristo. Abençoados. No versículo 10 de Gálatas 1 está escrito assim. Apóstolo Paulo dizendo, por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Abençoados, nós temos que pregar o que está escrito, a verdade. Não o que agrada ao homem, senão não seríamos servos de Cristo. Nós temos que pregar o que Deus nos instrui através da Bíblia. O que Ele fala. Não o que queremos ouvir, mas o que Deus tem para nós. No versículo 11 está escrito assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que foi por mim anunciado não é segundo os homens. Não foi homens que ensinaram a Paulo, abençoados. Não é doutrina humana, terrena e carnal. Ele foi revelado a Paulo por Jesus Cristo lá no paraíso, no terceiro céu. Vamos ver como Paulo recebeu essa revelação? Que ele diz até que eu mesmo, ou outros, ou um anjo pregue outro evangelho que não seja esse que foi revelado a mim lá no terceiro céu, que seja maldito. Até que eu pregue outra coisa, que não seja o que foi me revelado, o que eu tenho falado para vocês, ensinado a vocês, que seja maldição. Porque é um só evangelho, abençoados. Porque existe 2 povos na Bíblia, judeu e gentio, e de ambos os povos Deus fez um só.
E Deus separou Paulo para pregar para os gentios e para os judeus também. E é esse evangelho da graça. É a graça e o apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser que nós pregamos. Está escrito assim. Vamos ver como Paulo recebeu esta revelação. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Está escrito assim, no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Acompanhe comigo na Bíblia, abençoados. No versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele não sabia informar, abençoados, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 3, de que forma ele foi até o paraíso. Mas ele sabia que ele foi. Só não sabia informar de que forma foi. Ele disse, Deus sabe de que forma eu cheguei lá. No versículo 4 ele disse, eu fui arrebatado ao paraíso. Este homem, né, que ele estava dizendo que foi, se fora do corpo ou no corpo, ele estava falando dele próprio. Aí ele diz no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Abençoados, o que ele quer dizer? Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Abençoados, porque não foi o homem que revelou para ele, foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo revelou a ele coisas que o homem não compreendia, o homem natural não compreendia. Jesus Cristo revelou para ele que nós já somos salvos e salvos para sempre, que nós já somos abençoados, que nós já somos justificados, que nós já somos predestinados, justificados, santificados, abençoados. Ele disse, foram essas coisas que o homem natural não compreende. Eu fui arrebatado até o paraíso e eu ouvi essas revelações. Eu não aprendi com homem algum, não é sabedoria humana, mas foi revelado por Jesus Cristo ressuscitado. Então, abençoados, está escrito. E se estiver escrito, eu creio. Essa é a graça e este é o apostolado. Apóstolo Paulo diz como recebeu essa revelação de Jesus. Ele foi até o terceiro céu. Ele diz, olha, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Deus sabe. Mas eu recebi essa revelação. Palavras inefáveis. Que ao homem não é lícito falar. Porque não devemos, a palavra é revelada, abençoados. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas o espiritual discerne muito bem. Porque tem a mente de Cristo e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Esta é a graça, este é o apostolado. Nós aprendemos hoje que é um só evangelho, porque de ambos os povos Deus fez um só. Ele reconciliou consigo a cada um de nós por meio de Jesus Cristo. De ambos os povos ele fez um só, tanto judeu quanto gentil, um só povo, filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, abençoados, receba essa palavra revelada. A graça, que é o Evangelho, a nova aliança.
que foi dada a Paulo por Jesus Cristo lá no terceiro céu, lá no paraíso. Abençoados, se você quer fazer uma visita a nós, os nossos estudos é aos domingos às 16 horas, na rua Davi Alves dos Santos, 657, Parque Pentanha, Valença, Rio de Janeiro. Vem estar conosco, abençoados. Vem aprender conosco. Porque quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Esta é a graça, este é o apostolado, mais um estudo para nós. Há um só evangelho, que foi o evangelho revelado a Paulo. E Paulo diz, aqui nos ensina como ele recebeu essa revelação. E ele diz, abençoados, se outro, ou um anjo do céu, ou ele próprio, pregar outro evangelho que não seja esse, o verdadeiro evangelho, que é a graça, a nova aliança, que é Cristo ressuscitado, que seja anátema. Anote no seu caderninho, abençoados, e analise, busque na Bíblia para ver se o que estamos pregando está escrito. E se tiver escrito, creia, abençoados. E que o Espírito Santo de Deus possa revelar para você essa palavra e você reinar em vida em perfeita vitória e desfrutar da paz que Jesus diz que ele daria em um mundo, a paz não dá. Então, a paz que Jesus nos deu não é a paz que o mundo nos dá. A paz que Jesus nos deu é uma paz verdadeira. Que você venha reinar em vida em perfeita vitória. Declaro um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente mês. E que você venha reinar em vida todos os dias da sua vida. Até o dia que Jesus vier nos buscar. Porque nós não somos deste mundo. Nós somos espírito revestido de carne. E vamos voltar para a nossa casa, que é os céus. Graça e paz. E até o nosso próximo estudo. Obrigado.